Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Itamar. Vamos dar continuidade à nossa aula de Auditoria 2 com a aula 4, Direção de Teste, que é uma das aulas mais pedidas aí para o professor gravar o vídeo, né? Professor, superavaliação, subavaliação, superavaliação, subavaliação. Então chegamos nelas aqui, tá? E vamos tentar sanar a dúvida de vocês quanto aos testes de superavaliação e subavaliação, tá? Para a gente dar início à aula, tem que levar em consideração o seguinte: nós sabemos que quando o auditor faz auditoria, em algum momento ele pode pegar erros, né? Então a gente tem que considerar que as contas tanto patrimoniais que compõem o balanço patrimonial, como as contas de resultado que compõem a demonstração do resultado do exercício, elas podem estar com o saldo errado. Elas podem estar errado. Pode acontecer de estar errado. Nós estamos fazendo auditoria para validar aquelas informações. Então a gente parte do princípio que elas podem estar erradas. Tanto com valor maior para mais, né? Que daí a gente chama essa conta de super avaliada. Ela está com saldo maior do que ela deveria estar. Quanto também para saldo menor, que daí a gente chama de subavaliada. Então essa conta está com saldo a menor, tá? Menor do que deveria, tá? Devido a esse risco, todas as contas, tanto do balanço como da DRE, deve ser testada tanto para mais como para menos, tá? Super e subavaliação, tá? Numa das regrinhas aqui do teste de super e subavaliação, a gente tem que o teste principal, que é a primeira perninha, né? Então, quando a gente está falando de teste, quando nós temos um lançamento contábil, nós temos duas pernas. A primeira perna é o débito e a segunda perninha é o crédito. Então, o teste principal, que é a primeira perninha, débito, quando a gente trata de contas do ativo e de contas de despesas, nós sabemos que essas duas contas têm a natureza devedora, ou seja, elas têm saldo a débito, tá? Então, elas aumentam o saldo dessas contas por débito. Então, toda vez que eu quero aumentar uma conta do ativo, um caixa, um banco, um estoque, duplicatas a receber, imobilizado, né, eu estarei debitando essa conta. E as despesas também, se eu estiver aumentando as minhas despesas, lançando despesas, né, eu vou estar debitando as contas de despesa, tá? Então, elas, como a primeira perna é débito, tá? Se eu lançar um valor nessas contas aqui, e esse valor ele estiver errado, tá? Eu vou estar super avaliando ela, tá? Como a primeira perninha é o débito e eu estiver debitando as contas do passivo e de receita, eu vou estar subavaliando elas. Por quê, professor? Porque as contas do passivo têm natureza credora, elas aumentam por crédito. Se eu estiver debitando elas, eu vou estar diminuindo o saldo dessa conta, tá? Então eu vou estar subavaliando ela. Da mesma forma a receita, se eu estiver debitando a conta de receita que tem natureza credora, tá? Eu vou estar subavaliando ela, tá? E aí nós temos uma regra de direção de teste. Quando eu estiver fazendo o teste de superavaliação, isso é importante porque eu pergunto em prova, tá? Isso aqui é importante vocês saberem, tá? Quando eu estiver superavaliando a conta, fazendo o teste de superavaliação, testando se a conta está com saldo maior do que deveria, eu tenho uma regra para seguir. Então, aqui essa regra que a gente está apontando, que é do livro do Crepaldi, tá? Essa regra aqui que eu estou passando para vocês é em relação a uma empresa que tem matriz e filiais. Então aqui a regra traz o seguinte, que a gente parte do razão geral para o registro final, para o registro intermediário, para o registro inicial e aí confirmando com o documento, tá? Isso aqui de maneira escrita, tá? Isso aqui tá na apostila de vocês. Aí eu trouxe um quadrinho aqui, né? Que eu tirei lá do livro de auditoria, tá? Para exemplificar para vocês, tá? Então aqui, ó, o nosso razão geral. O razão geral é o que? É o lançamento a débito, a crédito de uma determinada conta. No caso dessa conta aí, é a conta de matéria-prima por mês. Então aqui é a razão geral. Por mês essa conta recebeu vários débitos e vários créditos e tem o saldo dela ali exemplificado, tá? Mas da onde que surgiu esses valores a débito e a crédito? Esses valores saíram aqui do registro
final, que representa a origem desse valor, né? Que é as filiais. Então a filial A, B, C, D, E, F somada junto dá essa movimentação aqui, ó, de 995 mil a débito, tá? E essa movimentação dessas filiais aqui, se eu pegar uma determinada filial, por exemplo, a filial A, 196 mil, e eu abrir esse 196 mil, que ela me representa aqui o que entrou de lançamento, o que entrou de valor por dia. No dia 2 entrou tal valor, no dia 3 entrou tal valor, no dia 8 entrou tal valor e assim por diante, que dá os 196 mil. Se eu pegar aleatoriamente um dia desses aqui, vamos pegar o dia 2, eu vejo que lá na composição dessa nossa filial aqui, ó, que é a filial A, no dia 2, olha aqui, ó, peguei ali no dia 2, eu tive essas notas fiscais que comporam esse valor de 39 mil. A nota fiscal 415, a nota fiscal 9701, a nota fiscal 3717 e a nota fiscal de número 3. E aí, aleatoriamente, por amostragem, eu vou pegar um desses documentos e vou confirmar. Vou verificar se esse documento existe, vou verificar se esse valor ali está correto. Vamos pegar, por exemplo, esse de 415, 10 mil. Eu vou verificar se esse documento aí, essa nota fiscal 415, ela existe, se realmente ela se trata de matéria-prima, se ela está lançada na conta contábil correta, tá? Se o valor realmente é 10 mil, tá? Se realmente pertence à empresa, isso aí, porque pode ser um documento ali lançado que não pertence à empresa, tá, pessoal? E vou confirmar. Então eu parti aqui do razão geral, que ele me dava o lançamento por mês, no caso um mês aqui de fevereiro. Peguei o mês de fevereiro, vi as filiais que comporam esse valor, filial ABC. Peguei uma filial aleatoriamente aqui, a filial A, e verifiquei a soma dela naquele mês, de todos os dias. Peguei um dia aleatório dentro do mês de janeiro, e dentro desse dia aleatório eu vi as notas fiscais que comporam aquele valor ali, e peguei um documento aleatoriamente e fiz o teste e verifiquei esse documento. Então o teste de superavaliação, a gente parte do razão geral para o registro final, para o registro intermediário, para o registro inicial, até chegar no documento e comprovar ele, tá? E aqui tá mais ou menos isso que eu acabei de falar para vocês escrito. Então, qual que é o procedimento básico? A gente vai conferir a soma do razão geral, vai selecionar uma parcela a débito, tá? Uma parcela a débito para conferir o valor total do registro final, intermediário inicial, conferir a somatória desses registros e conferir o documento comprobatório se ele está correto, tá? E o objetivo desse teste aqui de procedimento detectar a superavaliação de débitos verificado, falta de documento ou documento não válido, soma maior dos registros ou do razão, transporte a maior, lançamento a maior feito errado, lançamento feito errado, tá? Valor de um registro de outro por razão geral também errado, tá? É para comprovar se teve algum erro aí nesse procedimento, tá? Já no teste de subavaliação, a gente faz o inverso. A gente parte do documento e vê toda a trajetória dele até chegar lá no razão. Já no teste de superavaliação que a gente acabou de ver, a gente partiu do razão e foi feito toda a triagem dele até chegar no documento. Então é o inverso. Então no subavaliação a gente vai partir do documento para o registro inicial, para o registro intermediário, para o registro final e para o razão geral, tá? Então vamos ver aqui como é que fica. A gente vai pegar aqui, ó, o registro inicial, né? Nós vamos partir aqui do registro inicial, vamos pegar um documento aleatoriamente, comprovando ele, vendo como ele foi lançado, se foi lançado de maneira correta aqui, tá? No caso aqui a gente está tratando aqui da matéria-prima, tá? Lembrando que o teste de subavaliação a gente vai para os nossos créditos aqui, tá bom? E no caso esse aqui é uma venda, é uma receita, tá? A gente vai pegar uma nota aqui, vamos pegar uma nota qualquer aqui, é 301, vamos pegar ela, validar ela, pegar o valor dela, pegar a soma das notas fiscais aqui em um determinado dia, 36 mil, vamos pegar esses 36 mil aqui e pegar a soma total do mês para ver se dá também, das vendas ocorridas nesse mês. Vamos pegar o total da soma desse mês da filial A e vamos chegar lá no registro final e somar todas as filiais
que a empresa tem e bater o total da somatória, que dá 1.230.000 reais de vendas, e vamos pegar esse 1.230.000 reais e vamos verificar no razão geral aqui, que é o encerramento da empresa aqui num determinado período, e pegar e bater também a soma dos créditos e verificar o saldo, tá? Disso que eu descrevi para vocês aqui, o procedimento básico é o seguinte: para a subavaliação, selecionar e inspecionar o documento de suporte, aquilo que a gente fez, pegou uma nota, o documento de suporte original, verificar a inclusão do valor parcial, total do documento, registro inicial, intermediário e final. Então, verificar se o documento foi lançado total, parcial, como ele foi lançado, até o registro final aí, tá? A razão geral. Conferir a soma do registro inicial, intermediário, final e razão geral, tá? E qual que é o objetivo disso? O objetivo do procedimento é identificar a subavaliação de créditos, que no caso a gente está falando de contas de passivo e de contas de receita. A subavaliação se não teve nenhum valor lançado a menor nessas nossas vendas aí, tá? A não inclusão do documento, que pode acontecer da gente pegar o documento e ele não está ali. Ali que eu mostrei para vocês são os documentos que existiam na contabilidade, mas a gente pode pegar lá dentro da pasta da empresa, no livro lá de saídas, tá? Pegar um documento lá, uma nota fiscal, e realmente essa nota fiscal não está nem lançada, tá? Então, a não inclusão do documento, tá? A soma menor, somas erradas no transporte de saldo, tanto de uma filial para a matriz, tá? Então, transporte a menor ou transporte errado desses valores aí, lançamento errado desses valores, tá? De uma forma geral, eu fiz uma tabelinha aqui para vocês, tá? E aqui a gente tem o teste principal e eu coloquei o que acontece quando a gente está testando uma conta, que ela, por exemplo, uma conta do ativo, ela ficou super avaliada, então ela é a débito. Eu debitei ela ficou super avaliada. Se a conta correspondente, que é o teste secundário, que é o nosso crédito, né? Por exemplo, eu estou debitando uma conta do ativo, então ela está super avaliada. Então eu estou debitando ela num valor maior. Ela está super avaliada. Eu estou ali debitando ela. E em contrapartida, eu acreditar uma conta do ativo, eu estou diminuindo. Então ela vai ficar subavaliada. Para poder entender isso aqui, essa é uma tabela que vocês podem decorar, que é para ajudar, ou para quem entende de débito e crédito, lembra certinho, sabe fazer, fica fácil de compreender. Mas para entender essa tabela aqui, a gente tem que lembrar, aqui no nosso balanço patrimonial, também como nas contas de resultado, né? O que é cada conta, aonde que ela entra dentro da contabilidade, se ela é um bem, se ela é um direito, que daí ela entra no ativo, se ela é uma obrigação, se ela é uma conta de patrimônio líquido, ou se ela é uma conta de resultado, tá? Aonde que ela entra dentro das demonstrações, tá? E a funcionalidade de cada conta. Por exemplo, a contas do ativo aumenta por débito. É por isso que eu estou falando que quando eu estou super avaliando uma conta do ativo, eu estou aumentando ela, estou debitando. Porque a nossa primeira perninha do lançamento contábil é o débito. Então, para eu super avaliar uma conta do ativo, eu debito. Debitei lá uma conta do ativo. Aí a outra perninha é o crédito. E se esse crédito for também uma conta do ativo, eu estou subavaliando a segunda conta, tá? Vai ficar bem fácil de entender na hora que a gente chegar no exemplo prático ali. Mas em suma aqui, as contas do ativo eu aumento por débito e diminuo por crédito. As contas do passivo eu aumento por crédito e diminuo por débito. As contas de resultados, as receitas são aumentadas por crédito e as despesas são aumentadas por débito, tá? Então essa planilhinha aqui, ela é para auxiliar na resposta das atividades que eu passei para vocês. Eu criei essa planilhinha aqui, mas a gente pode validar ela, tá? Então vamos aqui num exemplo prático aqui para vocês, tá? Então eu coloquei aqui, ó, teste para banco, superavaliação e secundário para investimento. O que eu estou dizendo aqui? Eu estou dizendo aqui que eu tenho a conta banco superavaliada e o secundário para investimentos. Então, para eu superavaliar uma conta banco, ela é uma conta de natureza devedora, eu tenho que aumentar. Então vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Banco, eu debitei R$1.000. Ele tinha um saldo de 150 mil e eu debitei R$1.000. Então eu aumentei essa conta banco. Se eu debitei aqui, em contrapartida conta investimentos, eu tenho que creditar. Vamos ver o que está errado. Estou dizendo que aqui tem algum erro, que essa conta está sobreavaliada.
O fato que ocorreu contabilmente seria isso: recebimento de duplicatas a receber no valor de R$1.000. A pessoa que está fazendo o lançamento lá, na hora de selecionar a conta, fez o lançamento errado. Ao invés dele debitar, por exemplo, o recebimento de R$1.000 aqui no caixa, em dinheiro, né? Ao invés dele debitar a caixa, ele debitou banco. Se ele debitou banco, o saldo da conta banco deveria ser 150 mil. Tem que estar 150 mil. E agora está 151. Então ele está super avaliado em R$1.000. Em contrapartida, ao invés dele creditar a conta duplicatas a receber, ele creditou a conta investimento. O nosso investimento real, o real seria 35 mil. Com esse lançamento errado que ele fez de R$1.000, o nosso investimento agora está 34 mil. Então ficou subavaliado. Para a gente validar isso aqui, ó, teste de banco para superavaliação. O teste de investimento para, se a gente pegar lá a nossa tabelinha, olha aqui, ó, o banco é uma conta do ativo, superavaliado. Quando eu tenho em contrapartida outra conta do ativo, ela fica subavaliada. Porque eu debitei uma conta do ativo e creditei uma conta do ativo. A conta que eu debitei, que era banco, ficou superavaliada, que é a primeira perninha, e a segunda conta ficou subavaliada, tá, pessoal? Vamos pegar aqui mais um fato contábil aqui. Teste de caixa para superavaliação e secundário de PIS para... caixa superavaliado e secundário PIS a recolher. O que aconteceu aqui? O fato contábil é o seguinte: pagamento da guia de PIS no valor de R$5.200. O que aconteceu de errado aqui? Quando eu estou pagando, o dinheiro tem que ser creditado na conta caixa e debitado na conta PIS a recolher. O que o usuário da contabilidade fez de errado aqui? Ao invés dele debitar a conta PIS a recolher, ele debitou a conta caixa, aumentando o valor do caixa ao invés de diminuir. E a conta PIS a recolher, ao invés dele debitar, ele estaria creditando, aumentando o valor da conta PIS a recolher. E aqui que está o erro. Então ele superavaliou a conta banco. Em contrapartida, ele também superavaliou a conta PIS a recolher. Professor, mas superavaliou as duas? Sim, ele superavaliou as duas. Ó, se você der uma olhadinha aqui, ó, quando você superavalia uma conta do ativo, no caso a conta caixa, foi superavaliada porque foi debitada errada. A conta PIS a recolher, que é uma conta do passivo, ela também fica superavaliada, tá? Então, essa aqui é a nossa aula de super e subavaliação. Para conseguir responder, é bom que vocês tenham noção com o que é debitar, o que é creditar, porque quando eu estou superavaliando uma conta do ativo, eu estou debitando. Quando eu estou superavaliando uma conta do passivo, eu estou creditando. Quando eu estou subavaliando uma conta do ativo, eu estou creditando. Quando eu estou subavaliando uma conta do passivo, eu estou debitando. Então a gente tem que ter noção quando aumenta e quando diminui a conta do ativo e do passivo e as contas de despesa e de receita. Eu deixei alguns itens aqui para vocês, tá? As duas primeiras aqui foi o que a gente respondeu agora, mas eu tenho outras aqui, ó. Teste de receita de prestação de serviço para subavaliação e o secundário. Olha, se uma receita eu subavaliei, quer dizer que eu fiz o quê? A receita é creditada para aumentar. Se eu estou subavaliando ela, eu estou debitando. Eu debitei receita e creditei contas a receber. Então, se eu creditei contas a receber, como que ela ficou? Sub ou super? Vocês podem responder olhando a nossa planilhinha aqui, a nossa tabelinha, tá? Ou vocês podem pegar e lembrar o que é debitar e creditar, onde aumentou e aonde diminuiu. Então, eu queria que vocês respondessem aí para mim essas três últimos itens aí, tá? Que é o para receita de prestação de serviço, para a despesa de advogado e a de veículo, respondessem para mim, para eu ver se vocês realmente entenderam o teste de super e subavaliação. Beleza, pessoal? As próximas aulas 5, 6, 7, 8
Vou tentar gravar agora no final de semana, tá? Terminando a gravação delas, eu envio para vocês. Um ótimo final de semana, bom estudo para vocês. Qualquer dúvida que vocês tiverem aí, é só chamar o professor, tá? Estou aqui para ajudar vocês.